Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1. E eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 15. Eu fiz um pedido uma proposta indecente para a equipe da mesa. Eu não sei se tem como. Se não tiver como... É um link de um outro vídeo, né? É exatamente isso. É de um culto anterior. É isso mesmo. Vê se dá. Mas se não der, não tem problema não. Irmãos, eu preciso confessar para vocês que eu tenho algumas paixões na vida. Mas nem tudo que a gente gosta de fazer a gente sabe. Você concorda comigo? Tem gente que gosta de jogar futebol, mas não sabe. Tem gente que gosta de tocar instrumento, mas não sabe. Tem gente que gosta de cantar, mas não sabe. Eu gosto muito de cantar. E semana passada, a minha filha ficava mandando para mim, durante o culto, pai, que quando eu canto aqui, eu solto a voz, né? E ela falou assim, pai, para, tá feio. Quando entrou naquela parte, como Maria, rapaz, eu soltei a voz, foi um negócio. Depois eu perguntei, né, para a Érica, eu falei, Érica, você acha que eu canto mal? Ela falou, olha, você faz muitas coisas bem feitas, mas muitas. Agora, cantar não é a sua praia. Eu amo ouvir você pregando, conversando, aconselhando, mas cantar não é. E eu brigava com o pessoal da mesa, porque na hora do louvor, eles baixam o meu microfone. E depois de eu muito brigar, o Marcan, que é um lorde, me manda um vídeo que diz assim, e aí, príncipe, abaixa o seu microfone ou não? Eu não sei se está aí o vídeo ou se dá para sair. Irmãos, eu vou botar só o áudio dele aqui para vocês ouvirem. Eu entro com tudo. Eu entro com alegria. E o meu Deus não falha. Irmãos, quando eu entrei, vale a pena ouvir de novo. Ó. Não, eu nem sei para onde eu fui. Quer ver? Ele mandou para mim, irmãos, mas eu fiquei tão assustado, porque quando você viu como entrou, sumiu, até perdi o ponto. Sumiu, e aí ele mandou e fez a pergunta, e aí, continuo a baixar ou não? Aí eu tomei a decisão de desligar. Eu falei, agora eu desligo, não precisa baixar. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser confrontados com a nossa realidade. Existem momentos na nossa vida que você vai receber conselhos, você vai receber palavras, você vai ouvir orientações de pessoas. Mas enquanto você não se ouvir como eu me ouvi, você não vai mudar. O texto de Ageu, capítulo 1, é um texto muito interessante porque Deus confronta o povo. Era um tempo muito interessante porque o texto de Ageu foi escrito após o cativeiro babilônico. Eles já tinham construído os muros, já tinham começado a reconstruir a cidade e haviam começado a reconstruir o templo.
E o povo começa naquele gás, porque começar geralmente é fácil, o difícil é manter e concluir com êxito. Eu sei que 17 anos se passaram, e o povo abandonou a obra. 17 anos se passaram e o povo, aquele que estava na obra toda semana, agora começa a ir uma vez por semana, uma vez por mês. Aquele que ia todo mês, agora aparece mês sim, 3 meses não. O povo vai esfriando o coração, até que chega uma hora em que 17 anos se passam sem que nada fosse feito. Há um grande risco nas nossas vidas de perdermos o gás, perdermos o fôlego, começarmos bem, mas em algum momento, pelas circunstâncias da vida, a gente começa a desanimar. E sabe, irmãos, nós estamos começando aquilo que eu disse hoje pela manhã, uma caminhada sem retorno. Não dá para a gente voltar. E é muito importante que nós sejamos alertados sobre isso, porque é possível que em alguns momentos eu ou você nos sintamos desencorajados por algumas realidades. Mas há nesse texto também uma realidade profunda que fez com que o povo pudesse seguir adiante. Ageu capítulo 2, capítulo 1, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta palavra do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Você pode falar isso comigo? Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e o governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E no 24º dia, do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario.
Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra e fala conosco. Ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu com o povo? O que aconteceu com este povo que começou muito bem e passou por uma fase de estagnação? Uma fase de estagnação que não demorou uma semana, não demorou um mês, não foram 6 meses, mas uma fase de estagnação que se perpetuou por 17 anos. 17 anos aonde o projeto de Deus para aquele povo fora abandonado. Pois bem, como diz o texto de Jó, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus vai ao encontro do povo através do profeta Ageu. E faz algumas observações que eu queria fazer com você nessa noite. A primeira delas é que, por vezes, após passarmos por tempos de privação e entrarmos em ciclos de prosperidade, corremos o sério risco de começarmos a correr atrás daquilo que não deveríamos correr. Deixa eu explicar para você. O povo passa 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos como escravizados, ou sendo escravizados. 70 anos com liberdade cerceada. 70 anos enfrentando as mais variadas dificuldades. E agora as portas se abrem. E quando as portas se abrem, o povo começa a querer correr atrás do prejuízo. O povo começa a querer a cada um resolver o seu problema. O povo começa a pensar, farinha pouca, meu pirão primeiro. O povo começa como diz o Senhor, no verso de número 2, a dizer, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo que eles diziam que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, no verso de número 4, eles estavam investindo eles entendiam que aquele era tempo de morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continuava destruída. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não tem nenhum problema que você prospere. Deus não tem nenhum problema que você tenha um bom salário. Deus não tem nenhum problema que você tenha uma boa casa, que você faça uma boa viagem com a sua família. Eu até sinceramente creio que Deus se alegra com isso. Eu creio que Deus se alegra em ver os seus filhos prosperando. Mas sabe qual é o problema? Tempos de dificuldade, quando vencidos, podem nos levar a estações de futilidade. E a gente começa a correr atrás daquilo que não vale a pena. Eu passei tanta escassez que agora eu quero curtir a vida. A maioria dos que aqui estão, adultos, não tiveram as mesmas condições no passado que hoje tem. Almoçar fora, comer fora, era um negócio assim, eu não sei na sua casa, mas na minha. E olha que nós nunca passamos privação, mas ir para um restaurante era final de semana só. Hoje tem gente que come fora de segunda a segunda. Carro com ar-condicionado. TV com controle remoto. Viagem de avião. Hoje, vamos ser sinceros, até cachorro viaja de avião. Aí você vai falar, pastor, eu não viajei. Não viajou porque eu não quis. Porque se você quiser, você pode viajar. Nem que seja pegar aquele voo da Azul daqui para Recife.
vai lá em Recife e volta. Qualquer pessoa hoje pode viajar de avião. Mas no passado, eu lembro que a primeira vez que eu andei de avião, em 1993 para 94, o negócio era tão assim, que eu comprei, meu pai comprou um Blazer para eu viajar. E não era um negócio assim, igual andar de trem, andar a pé, não. Você vai de avião, então você bota um Blazer, as pessoas te respeitarem. Eram tempos de mais dificuldade. Os anos vão se passando, multiplicam-se as oportunidades de crédito, multiplicam-se as oportunidades financeiras, multiplicam-se as oportunidades de ganho. Você sabe o quanto você ralou para chegar até aí. Você sabe o quanto você ralou para ter o carro que tem, para ter a casa que tem, para pagar a escola dos filhos que você paga, você sabe. Mas o grande problema é que tempos de prosperidade, seguidos de tempos de escassez, podem nos empurrar para tempos de futilidade. O povo aqui tinha dinheiro para aquilo que era do seu interesse. Mas quando se tratava das coisas que interessavam a Deus, a desculpa era: ainda não chegou o tempo. Eu acho muito interessante a sabedoria popular. E teve uma escola de samba no Rio, que lançou um samba enredo cujo tema foi: quem não fez quando podia, não fará quando puder. Você conhece esse pessoal que vive dizendo assim: se eu ganhar na loteria eu vou ajudar um monte de gente? A minha pergunta é: hoje, na cesta básica que a igreja dá, você ajuda quantas pessoas? Hoje, aquela pessoa carente que trabalha limpando o prédio onde está o seu escritório, como você a socorre? Então, sinceramente, eu não acredito que quem não fez quando podia, fará quando puder. Para mim isso é conversa. Eu acho que tem gente que fala isso, achando que Deus vai falar assim: olha ali o Tércio tão bonzinho, vai ajudar os pobres. Eu acho que eu vou liberar as dezenas para ele da mega da virada. Olha o coração dele. Ele diz que só vai ajudar os necessitados. Merece 200 milhões, merece ou não merece? Amém, igreja. Libera, papai. Irmãos, que haja recurso para os nossos passeios, sim. Que haja recurso para a nossa diversão, sim. Mas que não faltem recursos para que investamos no reino de Deus. Você precisa aprender a bênção que é ser um dizimista e um ofertante. E eu me sinto muito à vontade para falar isso, primeiro, porque eu não manipulo o dinheiro da igreja. A igreja tem tesoureiros, tem um conselho fiscal. Eu recebo, na verdade, um salário da igreja, não sou o dono da igreja. Mas aprendi em casa, com pai e mãe, e pude ensinar aos meus filhos a bênção que é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, em todas as áreas, e ver todas as outras coisas sendo acrescentadas. Não permita que os tempos de prosperidade te empurrem para o colo da futilidade. Mas quando eu olho para esse texto, uma segunda verdade que me ensina: é ilusório acharmos que daremos o nosso pior para Deus e dele receberemos o melhor. Não é barganha, tá? Deus é responsável pela sua criação. Eu aprendi
que, em se tratando de oração, tem pelo menos 3 caixas. Tem aquilo que você não precisa nem pedir. Alguém aqui já pediu para ter oxigênio amanhã na terra? Alguém já pediu, Senhor, que segunda-feira o dia amanheça? Você não precisa pedir por isso. Já está programado. Deus é responsável pela sua criação. Existem coisas que você só tem se você pedir. Perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem coisas que estão na área da soberania de Deus. Nós nunca vamos saber, porque Pedro e Tiago estavam presos, a igreja orando pelos dois, Tiago foi decapitado e Pedro foi liberto. Está na soberania de Deus, e a gente nunca vai entender isso. Então não é barganha. Mas às vezes, irmãos, nós entregamos o resto para Deus, e queremos que Ele nos entregue sempre o melhor. O verso de número 5 diz assim: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Interessante que o profeta e Deus nos chama à consciência. Relacionamento com Deus não é necessariamente um relacionamento de transe. Quando você entra aqui no templo, você não deixa o seu cérebro lá fora e engole tudo que lhe é dito. A propósito, se você nos assiste ou se você nos visita e frequenta uma igreja onde a sua inteligência precisa ser subjugada para que a sua suposta fé seja fortalecida, aquilo é qualquer coisa, menos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus sempre nos chamou para a gente usar isso aqui, ó. Aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, há uma frase que se repete: considerai os vossos caminhos, ou na nova versão internacional, vejam aonde o passado de vocês tem levado vocês. Gente, coloca na balança. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 6, vocês plantam muito e colhem pouco, comem e não se fartam, bebem e não se satisfazem, vestem e não se aquecem, recebem salário, mas parece que colocaram num saco furado. Verso 9, vocês esperavam muito, mas veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Era uma coleção de frustração. Irmãos, eu disse aqui na terça-feira e quero repetir. Tem gente que vai fazer prova ou concurso, não estuda e pede para Deus ajudar. Você que não estuda, você não tem direito de pedir oração não, irmão. Você vai pedir o quê? Que Deus te decola? É o anjo da pesca que vai ficar do seu lado? Vai fazer o Enem com você? Você passou o ano inteiro brincando. Aí no dia do Enem você faz, nessa semana Enem, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Aí sua redação é aquela bomba, 200 na redação. Aí você fala assim, mas aquele filho das trevas lá da minha escola, eu não entendo, pastor. Ele nem cristão é, tirou 1000. E eu digo, eu entendo. Ele estudou, ele se dedicou, ele fez o melhor dele. E Deus é justo. Você acha que você é o quê? A tchutchuquinha do universo? Irmãos, o texto aqui vai nos dizer, olha, vocês estão me tratando de qualquer jeito. E querem que eu lhes trate como primeira opção. Tem uma frase que às vezes o pessoal postava muito, que dizia assim, não trate como primeira opção aquele que te trata como de vez em quando. Algo mais ou menos assim. Isso vale para a vida, para relacionamentos, inclusive para relacionamento com Deus. Deus não tem filhos favoritos, mas Deus tem filhos íntimos.
Busque intimidade com o Senhor. O povo está dizendo assim, está dando tudo errado, a gente planta muito, colhe pouco, a gente come e não se satisfaz, a gente se veste, mas não se aquece, a gente espera que venha muito e vem pouco, que isso? Parece que tem uma praga sobre nós. Não, não tem praga não, o problema é que existe um banquete de graça, ou da graça, e vocês estão se contentando com o que já é bom, mas que é o mínimo, que são as gotas da misericórdia. Irmão, tem gente que vive no fiapo da misericórdia. No fiapo da misericórdia. Um banquete da graça preparado. E o cara no fiapo da misericórdia, por uma razão muito simples. Trata Deus de qualquer jeito, mas quer ser tratado por Deus como se fosse o príncipe, a princesa de Deus. Eu sou cabeça e não sou cauda. A maior besteira que já inventaram na igreja evangélica brasileira são essas frases de efeito desacompanhadas de comportamento. É um tal de gente dizendo, eu sou cabeça, não sou cauda. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou pisar na cabeça da serpente. E a serpente dando gargalhada de você. Porque vida cristã não é construída com frase de efeito. Vida cristã é construída com intimidade com o eterno. Eu não conheço uma só pessoa que tenha deixado de dar o seu melhor para Deus. E tenha deixado de experimentar em contrapartida o melhor de Deus na sua vida. Mas deixa eu falar uma última coisa. Tem gente que é muito boa de mostrar o problema e não apresentar a solução. Você conhece alguém assim? Gente que é boa de criticar, boa. Uma vez eu fui pregar numa igreja, tinha um irmão lá, quando eu terminei, estava fazendo uma série de conferência, ele falou assim, estava aqui analisando a sua mensagem, fiz aqui algumas anotações, podemos conversar? E eu falei, quem é o irmão? Ele se apresentou e eu falei, e o irmão é o que aqui na igreja? Ele, crítico. Aí eu falei, irmão, irmãos, eu estou falando sério, tem muita gente doida. Tem muita gente doida. Jesus tem cada inquilino. Aí eu falei, o irmão é crítico de quê? Ele falou, pastor, não tem crítico de culinária, crítico de teatro, crítico de cinema. Eu sou crítico de pastor. Olha que interessante. Podemos conversar? Eu falei, irmão, pega a sua crítica e... Como disse um senador da nossa terra, engula-a e dirija-a como achar melhor. Não, porque eu fiz uns apontamentos interessantes que podem lhe ajudar. Manda por e-mail. Anota aí o meu e-mail que eu agora não tenho tempo de ouvir suas críticas, não. Crítico de pastor. Eu falei, anotei todos os seus sermões, fiz um resumo para a gente poder conversar. Eu quero te ajudar a melhorar. Eu falei, Pablo Marçal, meu coach. O Senhor, sempre que apresenta um problema, Ele apresenta a solução. Desde o jardim do Éden. Quando o homem pecou e foi expulso do Éden, Ele disse, da semente da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali, Ele apresenta o problema do pecado e aponta para a salvação, que era a grande solução. Aqui ele fala da crítica do povo, do comportamento do povo, critica o comportamento do povo. Mas logo depois ele diz no verso de número 13, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E ele diz o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus, verso de número 8.
subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Verso de número 12 diz o seguinte: Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. Verso 14: Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Sabe qual é a minha oração, irmãos? A gente tem uma comissão que está cuidando do Somos Um. E a gente discute vídeo que vai colocar, arte, a melhor forma de levantarmos os recursos, eventos a serem feitos, e tudo isso é válido. Mas se o Senhor não encorajar os nossos corações, a gente pode ter aqui uma produção hollywoodiana, que a gente não sai do lugar, porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, levantar cedo, comer o pão que com dureza granjeaste, porque ele supre os seus amados até enquanto dormem. Se Deus não botar a mão e disser, bora! A gente pode fazer o que quiser aqui, que não sai do lugar, porque a igreja, irmãos, o povo de Deus, diferente de tudo, é um movimento espiritual e que só funciona, só caminha na força do Espírito Santo de Deus. Se Deus encorajar, e a minha oração é essa, que Deus nos dê coragem. Irmãos, tem desafio não. Se formos encorajados pelo Senhor, na certeza que o Senhor está conosco, nós vamos olhar para os desafios da vida e vamos dizer assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Iremos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quero orar com você.